Olá, seja bem-vindo. E hoje vamos falar do início da carreira profissional, em especial a advocacia. Quem está aqui é o Dr. Fabiano Cabral, que é advogado há 29 anos. E qual o maior desafio da profissão? Principalmente lá, né? Após formar, o estágio, como que é? Vamos lá. Boa tarde, Manuela. E o que acontece? Eu estou formado realmente há 29 anos. E a advocacia, para mim, é um sacerdócio. Passamos por períodos bons e por períodos onde ficamos com chagas da profissão. Desses 29 anos, eu sempre trabalhei diretamente no balcão. Eu sou um advogado de balcão. O que vem a ser advogado de balcão? É aquele advogado que trabalha diretamente no fórum. Então, eu sempre estive no fórum. E uma curiosidade é que, dentre esses 29 anos, 26 eu prestei serviço voluntário para a OAB. Eu comecei quando o doutor Gesandro da Costa Pereira, então presidente, ele chamou outros advogados e criou a Comissão Estadual de Advogados Início de Carreira, que seria a CEAIC, hoje a Jovem Advocacia. Então, eu tenho assim, um orgulho muito grande de falar que eu fui um dos criadores da então Jovem Advocacia. São muito jovens hoje. Sim. Advogados. Isso é muito interessante, porque eu me considero um jovem advogado, porque você tem que se atualizar a cada dia. Então, não é porque eu tenho 29 anos de profissão que eu venha entrar numa zona de conforto. Não, todo dia eu acordo com aquele espírito de jovem advogado para dar o melhor para o meu cliente, para entregar o serviço ao meu cliente. Então, eu comecei, nesses 26 anos que eu presto serviço voluntário para a advocacia, eu comecei na CEAIC, né, na Jovem Advocacia. Depois eu fui defensor dativo, eu funcionei como membro julgador do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, assim como participei por 2 anos, 2 gestões do órgão especial, fui presidente da Comissão de Combate à Corrupção por 5 anos e participei também por 2 gestões, também na área de combate à corrupção, no Conselho Federal da OAB. Então, eu posso falar sobre o sistema OAB tanto a nível estadual, quer seja seccional, quer seja subseção, porque também fui conselheiro por 3 gestões na OAB, subseção de Vila Velha. Então, eu posso falar que eu conheço o sistema OAB, quer seja a nível estadual, que a gente falaria da seccional, quer seja subseção, que seria cada unidade da OAB, bem como a nível nacional, porque eu também estive presente em 2 mandatos como membro consultor da Comissão de Combate à Corrupção. É muito importante, eu convoco a todos aqueles que venham a trabalhar na OAB, venham dar esse serviço voluntário para a OAB, porque é muito importante, é engrandecedor. Eu sempre falo que eu tenho que devolver o que a advocacia me deu. Então, a advocacia me deu tanto, eu não esperava que a advocacia me desse tanto. Mas quando eu falo tanto, não é dinheiro, não é bens, são amigos. Foram amigos que eu criei ao longo do tempo, experiências vividas, quer seja experiência boa, quer seja experiência ruim, mas mesmo na experiência ruim você aprende e se torna mais forte e melhor. Então, eu
tenho orgulho de ser advogado, eu sou forjado na advocacia, as minhas raízes estão na advocacia e tudo que eu tenho foi a advocacia que me deu. E você falou muito da importância do trabalho voluntário na OAB mesmo. Como que é esse processo, né? Um advogado, um jovem advogado, como que ele faz para conseguir ter esse acesso na OAB, o caminho? Tá, inclusive, Simples. é simples. Inclusive, está aberto o edital para advogados que querem entrar nas comissões temáticas. Eu te digo que a porta de entrada hoje seria a comissão temática, é onde que você tem a jovem advocacia, é onde que você tem a advocacia eleitoral, a comissão de combate à corrupção, a comissão de direito imobiliário. Então, são, salvo o melhor juízo, 77 comissões. E você busca uma e se alberga nela. Por quê? Porque aí você vai vendo como funciona a OAB, como é o sistema OAB, e você começa a devolver aquilo que a advocacia lhe deu. Você citou duas importantes aí, que é eleitoral, estamos inclusive, né? Exato. No ano eleitoral e também imobiliário. Assim, o Espírito Santo cresce, a Grande Vitória cresce. Quais que você indicaria aí para quem está começando? Olha, comissões assim que eu indico é direito notarial, tá? É excelente comissão. Eu vou estar sendo injusto porque eu vou esquecer comissões de amigos meus que são presidentes, são assim comissões maravilhosas. Mas tem direito marítimo e portuário, vou puxar sardinha para mim. Tem a Comissão de Combate à Corrupção, que hoje é a doutora Ana Maria Bernardes quem assumiu o meu lugar e vem fazendo, conjuntamente com o doutor Alexandre Leite, uma excelente gestão. Então, procura a Comissão de Combate à Corrupção, Comissão de Direito Imobiliário, Comissão de Direito do Consumidor, Comissão de Direito Tributário. Nossa, é uma comissão assim que você aprende bastante. Comissão de Direito Societário, eu vou ficar aqui citando várias, mas procurem as comissões temáticas. Ela é a porta para vocês entrarem no sistema OAB. Da mesma forma que tenta ser advogado dativo do Tribunal de Ética e Disciplina. É muito importante porque você começa a aprender a nossa legislação, o nosso estatuto. Então, eu sempre falo, não fique na zona de conforto. Nós trabalhamos muito? Sim, trabalhamos muito. Mas trabalhar para a nossa classe e sociedade é algo que não tem preço. Porque quando eu presido uma comissão, eu estou trabalhando em prol da classe e da sociedade. E isso é muito engrandecedor. Vou falar uma frase que todos utilizam, mas o trabalho devolve. Então, acreditem que realmente o trabalho devolve, ou seja, você vai receber algo em troca, até mesmo que uma satisfação pessoal. E hoje também a gente pode, eu acho, destacar a inteligência artificial, né? Uhum. Tecnologias, novas tecnologias, tem a rede social agora, compras online. Então, também é um caminho aí que esse jovem advogado pode buscar. Nossa, a inteligência artificial chegou numa boa hora, só que tem que saber, eu entendo ainda que tenha que colocar certos balizadores, ter uma regulamentação com relação à inteligência artificial, mas você usando para o bem, que mal tem, se está aí a ferramenta, ela tem que ser utilizada. Então, é importante deixar isso bem claro, né? Tem a ferramenta, mas tem que saber como utilizá-la. Tem que saber como utilizá-lo. E outra, não é porque está naquele universo que você vai acreditar em tudo. Não, cheque, veja a veracidade do fato, veja a veracidade da informação. Isso é muito importante. É o quê? É mais uma ferramenta
para o advogado estudar, buscar outros entendimentos para, a partir daí, ele formar um convencimento, uma linha de defesa e trabalhar. Agora, eu não acredito na questão de você colocar uma frase ou um processo, um case e ele tiver em competição. Não. Eu ainda prefiro acreditar que isso é trabalho de advogado e o advogado ele faz essa petição. Ele busca na inteligência artificial que algumas saídas, algumas ideias, algo novo que esteja não tenha sido divulgado, mas você já tenha uma formação de uma corrente doutrinária. Então, eu vejo e aplico a inteligência artificial dessa forma. E, claro, né, muita gente te conhece, óbvio, né, doutor Fabiano Cabral, bem reconhecido, mas quem não conhece o doutor Fabiano Cabral? Quem é o advogado que está no mercado há 29 anos? Família? Tá. Então, como eu falei, embora eu seja 29 anos, eu me considero um advogado em início de carreira. Um jovem advogado. Um jovem advogado, porque eu estou sempre aprendendo. O advogado ele tem que estar sempre em busca com aquela sede de conhecimento, porque a partir do momento que você aposenta os seus livros, você está se aposentando também. Então, você tem que buscar sempre o quê? O estudo, porque o direito ele é cíclico, ele vem da sociedade, né? De normas sociais, de formas pela qual a sociedade ela vem agindo, aí sim vai ter que ter o direito para quê? Normatizar seria o sistema de pesos e freios. Teria que vir o direito justamente para quê? Para falar aqui pode, aqui não pode. Tanto é que hoje nós estamos aí com discussões sobre a questão relacionada ao porte da maconha. Então, tem N assuntos que eu não vou tocar para não criar assim debate ou polarizar algo, mas o direito ele é sempre cíclico, ele muda com o tempo. Por isso que você não pode aposentar jamais os livros. Tem que estudar sempre, tem que estar sempre atualizado, tem que estar vendo o jornal sempre. Por quê? Porque o que acontece hoje é notícia amanhã e pode ser o seu cliente, pode vir a ser o seu cliente. Isso aí diversas vezes aconteceu comigo quando eu estava assistindo um certo jornal diário, né, um jornal falado diário, e via determinada situação e, na sequência, o telefone tocava e ali virava um cliente. Então, você tem que estar muito atualizado, porque se você principalmente nos golpes novos, né? Se você não tiver atualizado, você acaba se perdendo. Realmente, aí você agora tem novos golpes sobre o Pix, que é onde que fazem uma transferência, você devolve o dinheiro e depois eles vão lá e notificam o Banco Central de que aquela transferência foi feita de forma irregular, de que a primeira transferência foi feita de forma irregular. Então, você perde o dinheiro duas vezes. Quando você devolveu o valor transferido através de golpe e quando sai o valor da sua conta. Tem que tomar muito cuidado com esse golpe. E agora também, principalmente aos jovens advogados, né? Conciliar o estudo, claro, né? Sempre atualizado, mas também conciliar aí um esporte, a família, tudo isso engloba, é importante, né? Na carreira profissional. Você tem 3 filhos, casado há muitos anos, também gosta de esporte, isso também é importante, né? Sem dúvida. Ninguém é uma máquina. E todos precisam de quê? De ter válvulas de escape. Então, primeiro, tem aquele ditado, não inverta a ordem. Saúde, família e trabalho.
Primeiro, tu tem que cuidar da sua saúde. Então, pratique uma atividade física, porque se você não tiver saúde, você não vai ter nem família e nem trabalho. Depois, dê atenção para a tua família. Por quê? O que adianta você ter saúde e ter o trabalho que te gera uma condição financeira se você não tem o quê? Uma família. Então, valorize a tua família. E é lógico, trabalhe. Mas trabalhe de que forma? Dê o seu melhor. O direito é uma ciência meio, não é uma ciência fim. Eu não posso virar para você e falar, eu estou entregando para você essa caneca. Não. Eu vou utilizar de todos os argumentos, tá? Para que, ao final, realmente você tenha direito sobre essa caneca. Quer seja porque você comprou ou quer seja porque você ganhou. Então, é onde que a gente fala que é atividade meio. Eu vou trabalhar para comprovar que ela tem o quê? O melhor direito. Agora, eu jamais posso virar e falar, fica tranquila que essa caneca é tua. Não. Isso, quem pensar dessa forma, um advogado que pensa dessa forma, ele vai tropeçar rápido, porque não tem como se prometer nada ao cliente, porque a decisão não nos cabe. A decisão está na mão de terceiro. Ele pode acertar, como ele pode também errar. É por isso que eu fico muito tranquilo de, sempre que atendo um cliente, eu explico as circunstâncias do processo e quando ele me pergunta qual a porcentagem de chance, eu falo 50%. Por quê? Esse 50% é o meu 100%. Só que existe o quê? Eu vou te dar o meu 100%, que representa 50%, porque os outros 50% cabem ao julgador. Cabe o julgador interpretar. Então, jamais garanta o êxito. E hoje, qual seria o maior desafio da profissão? Olha, eu sou do tempo de processo que você ia a fórum e tinha 20 volumes, tá? Por ser advogado de balcão, foi um período, e é um período, a advocacia hoje ela tem um período assim, muito dolorida. O advogado raiz, aquele que trabalha, aquele que vive da advocacia, passa por circunstâncias e cria chagas que dificilmente elas fecham. Então, quando você, no passado, tinha processos com 20 volumes que você perdia a semana toda trabalhando nele, você muitas vezes, pelo sistema, se tudo manual, você recebia, você questionava, quando vai sair esse alvará? Esse alvará vai sair na sexta-feira. Então, você programava o seu cliente, você também se programava, porque você tem direito a honorários, né? Se você tiver feito honorários contratuais, principalmente no êxito, você teria direito ao honorário. E o que acontecia? O alvará era expedido 15 para as 4. Aí você tinha que sair descendo que nem um desesperado, chegava no banco, o banco fechado. Isso realmente é frustrante. Era frustrante, entendeu? Então, são chagas que a gente carrega quando a gente não era atendido por um juiz, quando ficava indo ou fica indo por diversas vezes no balcão, embora o processo hoje é eletrônico, mas eu gosto de ir ao balcão, conversar, eu gosto de despachar com o juiz ou com o desembargador, porque você mostra para ele
qual é a sua dor, aonde está a dor do seu cliente. E o teu processo ele começa a andar de uma forma mais célere, de uma forma mais rápida. Uma outra chaga que eu vejo com relação à advocacia é quando você trabalha num processo por longo tempo, como eu trabalhei num processo há 10 anos, né? Ele trabalhou em todas as 3 instâncias: juízo comum, Tribunal de Justiça e STJ. E, infelizmente, nas 3 instâncias, esqueceram de utilizar o artigo 85 do novo Código de Processo Civil. Então, numa causa de R$1 milhão, foi arbitrado R$2.000 de honorário para mim. É uma questão que tem que se juntar, fazer coro pela nossa valorização profissional, porque honorário é alimento. A gente vive de quê? De honorários. Então, se o código estabelece uma dosimetria para fazer gerar o seu honorário, a gente não pode aceitar menor, aceitar menos. Então, recorram, coloquem isso aí na mente de vocês e sempre briguem por seus honorários, porque é algo de direito nosso. Isso aí atinge toda a nossa classe. Então, nesses 29 anos, né, foram muitos desafios. E como enfrentar esses desafios? Você tem que ter uma fé em Deus muito grande, porque sem Deus você não faz absolutamente nada. Segundo, você tem que ter uma dedicação. Cada causa que chega para você, você tem que dar um tratamento e um carinho diferenciado. Por mais parecido que seja o assunto, mas ele tem que ter um tratamento diferenciado. Nesse tempo, entre a faculdade e os 29 anos, eu vivi tempos difíceis, porque eu não conseguia pagar minha faculdade, mas eu fiz a matrícula e tive que procurar logo um estágio. E consegui um estágio. Começou como? Qual foi o primeiro estágio? Eu comecei o primeiro estágio, foi no Procon. Aí não dava para pagar a faculdade, aí eu procurei outro estágio. E eu trabalhava de manhã e de tarde. Estagiava de manhã e de tarde para poder pagar a minha faculdade. Não me arrependo de nada que eu fiz. Eu saía de casa 6 horas da manhã e voltava meia-noite. Eu morava no centro de Vitória e vinha de ônibus pela Carlos Lindenberg, porque não tinha terceira ponte. Não me arrependo de nada. Se eu tivesse que voltar no tempo, eu faria tudo de novo, tudo novamente, porque eu amo o que faço. Eu gosto daquilo que eu faço. Eu gosto de dar um tratamento humanizado para aquele que tem o quê? Que sente a dor. Então, como eu senti essa dor, eu tive dificuldade de me formar, eu busco ser o mais generoso possível com aquele que está iniciando a profissão. Porque não é fácil você iniciar algo. Graças ao bom Deus, eu tive pessoas que abriram portas para mim. Só que uma coisa é abrir a porta, né? Você entra, mas você tem que trabalhar. Não é abrir a porta e receber. Não, eu só acredito no dinheiro através de muito trabalho. Entendeu? Então, eu agradeço as pessoas que me abriram portas. Dificuldades vocês têm
ao longo da carreira, várias. Quantas vezes já fui acordado no meio da noite e tendo que sair para resolver problemas, entendeu? Eu já estava viajando para feriado de carnaval, quando o telefone tocou, numa quinta-feira, e eu iniciei um trabalho, só fui liberado no sábado, isto sem dormir, sem comer nada, ficando ali, era uma questão criminal, ficando ali em cima, trabalhando primeiro delegacia de polícia e depois tive que buscar o plantão judiciário para tentar fazer valer o direito do meu constituinte. Então, são questões assim emblemáticas para mim, essas saídas do meio da noite para atender o cliente. Geralmente isso te causa assim um desgaste emocional muito grande, tá? Demora tempo para você fechar essa cicatriz. Esse episódio também do feriado do carnaval, eu passei o carnaval praticamente no quarto, porque mexe com o seu emocional, mexe com o seu psicológico. Mesmo que você não se envolva com o problema do seu cliente, tecnicamente você está ligado a ele. Então você busca o quê? Fazer o seu melhor. E quando você busca o fazer o melhor, você cria o quê? Um elo, cria uma conexão ao seu cliente. Qual é? É buscar da melhor forma, é fazer o trabalho meio para que, da melhor forma, eu entregue o direito àquele que me procura. Lembrando que não se promete êxito na advocacia. Na advocacia é uma ciência que ela não é exata e não tem como você prometer um êxito. É por isso que é chamada atividade meio. Jamais atividade fim, que eu não posso prometer nada ao meu cliente. Então, eu tive esses episódios aí que me marcaram bastante, como você tem episódios que o teu cliente fica maravilhado, principalmente quando recebe algo chamado alvará. Então, quando você consegue finalizar um processo, já é uma festa, e quando você entrega a prestação de serviço para ele, quer seja através de um alvará, né, que seria uma importância pecuniária, quer seja fazendo o direito, né, restabelecendo o direito a ele, é algo que não tem preço, é uma alegria muito grande, e você para e pensa e fala, valeu a pena. Eu investi, eu estudei, mas eu devolvi a alguém uma felicidade. Então, a advocacia você tem muitas dores, mas também você consegue muitas coisas boas, porque nada melhor do que você fazer um trabalho bem feito. E eu não espero elogio de ninguém, porque muitos se frustram porque eu entreguei o produto, né, o trabalho, porém a pessoa nem falou muito obrigado. Não, eu tenho que estar em paz com a minha própria consciência. Então, quem faz a medida, a minha meça, é a própria consciência que eu tenho. Se eu entreguei o trabalho da forma pelo qual eu fui contratado, o cliente ele não precisa me agradecer, mas a minha consciência com certeza vai estar muito feliz. Vamos lá, quando a gente fala em justiça, a gente vem do poder judiciário, que seria o órgão julgador para escolher quem de melhor direito. E o trabalho do advogado vem a ser o quê? Demonstrar ao poder judiciário
que o seu cliente tem o melhor direito do que o outro. Então, cabe aí o julgador julgar quem tem esse melhor direito, se é o autor ou se é o réu. É uma situação difícil para o julgador? Sim, mas isso aí, o processo ele é instruído com provas, não são apenas meras alegações, e você pode pedir também perícia técnica, e no final de tudo, o julgador ele vai escolher quem tem o melhor direito. Isso é muito importante, isso é fazer justiça. Eu fico realizado quando eu consigo entregar uma prestação para o meu cliente de uma forma a qual ele saia vencedor. Eu lembrei agora, você falando de justiça, né? Como jornalista, a gente faz muita reportagem no sentido de justiça, fazer justiça com as próprias mãos. Mas como você também é especialista em segurança pública, isso é um risco, é um perigo. Por mais que é um assaltante, foi o dono do comércio pegou em flagrante, amarrou, todo mundo espancou, não. O ideal é segurar e chamar a polícia. Assim, essa justiça feita com as próprias mãos, isso é um perigo também. Não existe justiça feita pelas próprias mãos, tá? A justiça cabe ao Poder Judiciário. A ele, a Constituição conferiu poderes para julgar. Então, justiça pelas próprias mãos é algo assim abominável. Não estou falando de estado de legítima defesa, onde você tem que agir para você não sofrer as consequências. Aí a gente está falando o quê? De uma excludente, que seria a legítima defesa. Mas, regra geral, a gente estaria falando de uma exceção. Regra geral é o quê? É você acionar, primeiro, a polícia judiciária, né? Que ela vai chegar e vai colher todos os dados da cena. E depois, o Poder Judiciário. Então, justiça é feita pelas próprias mãos? Não. Existem órgãos para que seja feita a justiça. Eu fico com muito medo quando eu vejo essa polarização, essa discussão, e que muitas vezes leva a justiça pelas próprias mãos. Eu tenho muito medo. Ninguém aqui é justiceiro. Até porque, desculpa até te cortar, às vezes a pessoa é espancada e é inocente. Exato. Né? Já teve caso de um senhorzinho que, inclusive, faleceu, a pancada foi tão forte e ele era inocente. Então, por mais indignado que a pessoa possa estar, ela tem que acionar as forças de segurança pública, tá? Para que tome as devidas atitudes, e depois cabe ao Poder Judiciário julgar. Julgamento popular não existe. Tanto é que é tão injusto um julgamento popular, porque o maior homem que passou por essa terra, que foi Jesus Cristo, ele foi condenado num julgamento popular. Então, hoje, eu fico muito preocupado, já saindo do assunto de justiça com as próprias mãos, mas o linchamento moral que muitas vezes a gente vê, onde fulano de tal fez isso, fulano de tal fez aquilo. Então, você rotula determinada pessoa sem que você tenha visto todo o arcabouço que está por detrás disso. E muitas vezes, essa pessoa que é linchada moralmente, ela não deve nada. E aí, como é que vem a reparação? Eu tinha professores que falavam que questão relacionada à moral é a mesma coisa que você subir no último andar de um prédio, pegar um travesseiro de pluma e rasgar esse travesseiro. Vai voar pluma para todo lado.
Se você vê que você fez algo errado, você acha que você vai conseguir reconstruir esse travesseiro? Então, fica aí o meu questionamento e peço reflexão para terem cuidado com julgamentos individuais, julgamentos da nossa própria cabeça ou julgamentos em grupo. Acaba sendo um linchamento moral. E volto a falar, o maior homem que passou pela terra, que foi Jesus Cristo, ele foi condenado pela população, por um julgamento popular. Então, eu sou totalmente contra. E para a gente começar já quase finalizar, né? Um resumo, quem é Fabiano Cabral? Vamos lá. Eu, enquanto eu estou advogando, eu sou uma pessoa assim, muito séria, poucas palavras, embora seja amigo de todos, mas local de trabalho é local de trabalho. E eu tenho em mente que o processo ele não é meu, o processo é do cliente. Então, eu não posso brincar. Saindo do trabalho, a Fabiano Cabral é uma pessoa que gosta de fazer amizade, faz amizade fácil, gosta sempre de estar em academia, treinando, gosta de estar em família. Tenho o maior orgulho da minha família, da minha esposa, que está sempre alavancando minha carreira. Eu falo que se não fosse a minha esposa, eu não teria chegado nem na metade do caminho. Eu tenho 3 filhos, uma está se formando em medicina e os outros 2 estão buscando a faculdade. Uma está buscando a faculdade de Direito, enquanto que o outro está buscando a faculdade de Medicina. Queira Deus que eles consigam alçar também esse voo próprio. Isso aí é uma forma que a gente se sente muito feliz e realizado. É quando a tua família ela está bem. Seus filhos conseguem realizar o quê? Os sonhos deles. É quando você vê seu filho ou sua filha encaminhado, pegando um rumo certo, talvez fazendo o que você fez no passado de uma forma melhor. Por quê? Porque teve a mim ou ao pai, né? Para quê? Para ir falando, meu filho, aqui não vai, aqui você vai, direcionando o caminho. Coisa que antigamente, na minha época, era mais difícil. Entendeu? Esse apoio fundamental, né? Apoio familiar. Porque, veja, embora meu pai fosse formado em administração, de 10 irmãos que ele tinha, apenas 4 foram formados. Então, muitas vezes a gente formava na raça. Tipo eu não tenho origem na família de profissional da área do direito. Então, eu tive que abrir o meu próprio caminho para chegar aonde eu cheguei. Tem muito mais a caminhar? Muito mais a caminhar. Tem um novo sonho para ser realizado? Tenho e vou realizar esse sonho. Então, é fundamental que você tenha uma base familiar para conseguir alçar um bom voo. Com certeza. E quem quiser conhecer mais um pouquinho, acompanhar o seu trabalho, o seu escritório fica em Vila Velha. Sim, né? Ele fica na Praia da Costa. Nós somos em 5 advogados e está à disposição. Quem quiser também acessa minhas redes sociais. Sim, quais são as redes sociais? Instagram, eu só uso o Instagram, que é o @FabianoCabral7. Fabiano Cabral 7. 7. Porque hoje a rede social também é importante. Sim, é importante. Qualquer carreira. E eu mostro tudo na rede social. Eu não mostro só a vitória, não. Mostro derrota.
E toda essa carreira também, todos os desafios, né? Sim, sim, sim. O dia a dia mesmo, porque o dia a dia de um advogado O dia a dia também não é fácil. o dia a dia de um advogado, como qualquer outro profissional, ele é dolorido, entendeu? É lutado. Não é nada vem fácil, entendeu? Então, o advogado ele tem que ter muita coragem, assim como o empreendedor tem que ter muita coragem. Todo profissional tem que ter muita coragem, acreditar em Deus e ir à luta. Então, para finalizar, repetindo a rede social? Fabiano Cabral 7. Eu ia acabar falando meu e-mail. Mas são 2 Instagrams, né? O seu pessoal e também tem do escritório. Cabral Dias... Cabral Dias Advocacia. Então, Cabral Dias Advocacia, isso. Então, tá. Olha, foi um prazer conversar com vocês e poder falar um pouco de mim. Sim, e com frequência teremos vídeos aí explicando também, não só falando da advocacia, mas de assuntos relevantes, né, do Sim, dia a dia, principalmente direito do consumidor, por exemplo. Exato. A gente vê aí compras online, essa dificuldade toda, às vezes muitos consumidores passam por dificuldades, né, perdem dinheiro, então como evitar que isso aconteça? Eu tenho especialização em direito do consumidor, compliance e segurança pública, então temos muito a conversar. Então, também muito obrigada. Eu que te agradeço a atenção. Participar desse podcast aqui. Eu que agradeço. Manuela Machado também. Manuela Machado Oficial, quem quiser acompanhar nas redes sociais. Sigam a rede social da Manuela. Até a próxima. Até logo.